Graça e paz, Dorcas! Sejam bem-vindas a mais uma porção diária com as Dorcas. E o nosso tema de hoje é Cafarnaum, a casa abandonada. Lá em Marcos 2, versículo 1 diz: Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Cafarnaum significa lugar de tumulto ou de desordem. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse lugar e da atuação de Jesus nessa cidade. É uma aldeia de Naum. Achava-se situada ao norte do Mar da Galileia. A sentença contra ela pronunciada e contra outras povoações foi singularmente cumprida. Cafarnaum é para nós um lugar interessante pelo fato de ter sido residência de Jesus e dos seus apóstolos e centro de tantas maravilhas. Cafarnaum era sua própria cidade. Isso está em Mateus 9:1. Era quando voltava para ali que se dizia estar Jesus na sua casa. Marcos 2:1. Foi aqui que se deu a chamada de Mateus. Os irmãos Simão, Pedro e André eram de Cafarnaum. Aqui também Jesus operou a cura do criado do centurião. Curou também a sogra de Simão Pedro. Mandou levantar o paralítico. Curou aquele homem atormentado de um espírito imundo, o filho do homem nobre, e apesar de habitar em Cafarnaum, foi curado por meio de palavras que parecem terem sido proferidas em Caná da Galileia. Foi em Cafarnaum que ocorreu aquele caso de ser chamado um menino para uma lição aos seus discípulos. Estando ele na sinagoga, foi pronunciado o maravilhoso discurso que se lê em João 6. Cafarnaum era uma importante estação de alfândega e tinha uma guarnição de tropas romanas. Apesar dos muitos milagres aqui realizados, as pessoas em geral rejeitaram o ministério do Salvador. Jesus, portanto, amaldiçoou a cidade. Isso está em Mateus 11:20 e no 23 e 24. Com o passar do tempo, Cafarnaum se transformou em ruínas e permanece desabitada. Dá para acreditar que no lugar de tumulto, de desordem, Jesus possa transformar e chamar de casa? Em Cafarnaum, teve chamada ao grande ministério de ser discípulo Mateus. Habitação de Pedro e André. Curou o servo de um centurião pelo poder da sua palavra liberada. Curou a sogra de Pedro, ordenou que se levantasse um paralítico, libertou das trevas ao homem. Grandes coisas fez Jesus no meio de toda a desordem de Cafarnaum. Morou, vocacionou ao ministério, procurado era por muitos nesta cidade, no lugar de grande tumulto, caminhou e revelou a grandeza do seu reino. Eu quero te dizer, minha irmã, que no meio de toda a desordem que possa ocorrer dentro de você, e mesmo com todo o tumulto das suas emoções, Jesus entrou na sua Cafarnaum e ele não está de passagem. Ele decidiu se estabelecer em Cafarnaum, porque Jesus ama entrar onde há desordem e estabelecer a sua paz. Deixa ele apaziguar esse conflito de alma que anda em tumulto dentro de você. Sabemos por meio da história que Cafarnaum recebeu o Cristo, curando nas suas esquinas, libertando nas suas vielas, entrando em casas e manifestando o seu poder, mudando vidas, mas a cidade no seu fim terminou desabitada e em ruínas. Deixe Jesus preencher todos os espaços hoje e mudar a sua vida. Que ele traga ordem no caos, paz na guerra, para que no fim você não termine como alguém que recebeu o rei, mas findou os seus dias como as ruínas de Cafarnaum. Desabitada, vazia da sua glória, vazia do Cristo que um dia habitou. Que triste saber que muitos serão como Cafarnaum, se não despertarem para o Cristo que nela habita e caminha por suas ruas realizando milagres e descortinando o reino em suas praças.
Corra para Jesus, minha irmã, hoje. Ele está em Cafarnaum hoje. Entre depressa no seu abrigo. Sem ele somos casa abandonada, somos resumidas ao pó. Ó Cafarnaum, Jesus está falando contigo hoje, que não foi à toa que você recebeu essa palavra, que não foi por acaso que ele escolheu essa cidade tumultuada, essa cidade desordenada para habitar. Ele quer encontrar você. Deixe ele mudar você, morar em você. Então corra para Jesus hoje. É hoje, é hoje, é agora. Triste realidade de Cafarnaum. Triste realidade, recebeu o rei. O rei estabeleceu moradia, teve uma casa, habitou em Cafarnaum, mas no fim ela terminou como uma casa abandonada. Que nós possamos receber o rei e experimentarmos de toda a totalidade de quem ele é, da sua plenitude, para que não venhamos terminar como Cafarnaum, que venhamos não receber e sermos preenchidas, mas no fim terminarmos tão vazias, vazias de quem ele é, vazias da sua glória, vazias do Cristo que um dia nos habitou. Triste realidade de Cafarnaum. Que hoje possamos correr para o Mestre, correr para Ele, correr para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser sua para toda a minha vida. E deixar com que Ele venha nos satisfazer em todos os sentidos, nos saciar a alma em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo. Que nós não venhamos mais encontrar o amor, o refúgio, o abrigo, o acalento em pessoas, em situações. Não, mas em Jesus. Jesus está em Cafarnaum e Ele quer nos encontrar hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe e fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.